Fala vencedor, fala vencedora, vamos dar retorno ao nosso estudo acerca da lei de improbidade administrativa. No bloco anterior, que foi o primeiro bloco, nós começamos a falar dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, né? O primeiro grupo. E aí depois nós vamos dar continuidade, vamos falar dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e, por fim, os atos de improbidade administrativas que são caracterizados pela violação dos princípios da administração pública. Então, lembrando, nós estamos no primeiro bloco ainda, tá? Enriquecimento ilícito, e vamos voltar aí, retornar do inciso 7º, que foi onde nós paramos na aula anterior. Então, olha só, senhores. Configura improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou de função pública e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Aí cuidado, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Vamos entender isso aqui, senhores. Essa conduta, ela funciona da seguinte forma. Imagina um servidor público, né? Por exemplo, que ele assumiu lá o cargo, tomou posse, bonitinho, e quando ele assumiu o cargo, todo mundo tinha conhecimento que ele era um indivíduo ali que não tinha tantas condições econômicas, ia de bicicleta para o trabalho e etc. Ao longo ali de 2 anos, vamos dizer assim, né, do exercício das suas atividades, de repente, esse servidor ele começa a ostentar um padrão de vida que não é proporcional, né, ao que ele recebe no cargo, né? É algo assim, gritante. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que esse servidor ele exerça ali um cargo, ele ocupe um cargo ali, cuja remuneração dele gira em torno ali de R$ 3.000 por mês. De repente ele aparece um dia com um carro ali, uma SW4, né? Diamond, né? Um carro avaliado em R$ 500.000. Aí no outro dia ele aparece com a Mercedes SLK conversível e ele sempre informa que aquele carro é dele. Ele comprou aquele carro. De repente ele muda, de repente você vai ver o novo endereço dele, ele está morando num bairro nobre, uma casa avaliada em R$ 10 milhões. Senhores, não precisa ser muito bom de matemática para saber que a remuneração de R$ 3.000 por mês não é possível, né? Por mais que você tenha comprado o curso do Pablo Marçal, não é possível que você consiga manter um padrão de vida, né? Ter um patrimônio desse, né? Com base nessa remuneração de R$ 3.000 por mês. Então o sujeito ele está adquirindo bens ali, né? No exercício da função, né? Ele ainda está ativo, né? Ele não pediu baixa e foi empreender, não. Ele exerce a função dele, mas ele tem um patrimônio de vida completo, um padrão de vida completamente desproporcional ao que ele recebe. Isso aqui faz com que a administração pública coloque um pezinho atrás e fica assim, cara, muito estranho esse cara ter essa evolução. Agora, olha só, cuidado. Assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Por quê? Porque por mais que ocorra essa situação, é possível que esse agente consiga justificar. Vou te dar um exemplo. O agente foi lá, apresentou lá o carro, né, o padrão de vida, etc. E aí é instaurada ali uma sindicância, etc. Instaura-se um PAD, por exemplo, e o indivíduo vai lá e ele demonstra, fala, não, calma, eu tenho como demonstrar e comprovar a licitude desse patrimônio que eu tenho, tá? Na verdade, quando eu entrei aqui no órgão, né, quando eu assumi aqui, eu era solteiro e eu conheci, né, em uma das operações aí do órgão, uma pessoa, e essa pessoa, depois eu descobri que essa pessoa, ela é multimilionária, né? Aí eu acabei me relacionando e nós casamos. E hoje, por exemplo, essa SW4 que eu tenho aqui, ela realmente é minha, mas foi um presente de Páscoa, né? Eu ganhei a SW4 lotada de ovo de chocolate dentro, né? Da minha esposa e etc. Senhores, se ele conseguir comprovar a relação com aquela multimilionária, né, aquela esposa, né, ele ganhou na Mega Sena. Então, assim, parabéns, é lícito a origem, tá? Ou então, por exemplo, você tem um servidor que ele ostenta uma vida, um padrão de vida totalmente desproporcional ao que ele recebe, mas ele consegue comprovar lá, por exemplo, que ele tá ali porque gosta do cargo e etc, gosta de trabalhar, mas ele é filho de pais milionários. Também consegue. Eu lembro que o meu irmão me contou uma história. Eu tenho um irmão que ele é piloto. Eu sempre conto isso para meus alunos no presencial, vou contar aqui para vocês. Eu tenho um irmão que ele era piloto de caça da aeronáutica. E quando eles formaram lá na AFA, né?
o pai de um dos pilotos recém-formados, né, deu de presente pro moleque um avião. Deu um aviãozinho para ele, tá? Particular. Então, assim, tem gente que costuma brincar, tem gente que nasceu do ovo certo, né? Então, meu amigo, o que eu vou fazer? O que não pode acontecer, o que configura improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, é esse servidor não conseguir justificar da onde está vindo a origem lícita desse dinheiro. Aí eu chego lá, e aí, vem cá, você é casado com quem? Não, ele não é casado. Tá, ganha na Mega Sena? Não. Tem família, seus familiares são ricos? Não. E aí, meu irmãozinho, da onde é que veio essa grana? Não, é porque assim, eu administro muito bem meu dinheiro. Irmão, deixa eu te falar. Se eu for fazer o cálculo aqui, você teria que sobreviver ali 2.000 anos, juntando todo o dinheiro, sem gastar R$ 1 do teu salário, da tua remuneração, para você ter um padrão de vida e conseguir comprar uma casa dessa. Então, assim, não justifica, tá? Se ele não conseguir justificar, ato de improbidade administrativa, tá? Que importa enriquecimento ilícito. Agora, se ele conseguir justificar, tá tudo certo, tá? E aí eu não tenho a configuração do ato de improbidade. Beleza? Maravilha, senhores. Vamos lá pro próximo. Olha só. Também configura improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível, né, interesse direto, que pode ser atingido, que pode ser amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Então deixa eu te explicar isso aqui. Imagina o seguinte, eu, Fernando, sou agente público e eu exerço as minhas funções e dentre as minhas funções, tá? Eu sou chefe de um órgão cujo a minha responsabilidade ali, a minha competência é expedir alvará de construção e realizar a liberação ambiental. E aí o que acontece? O dono de uma construtora, né, uma grande construtora, tem um projeto de construir um prédio, né, com apartamentos de luxo, tá? É um prédio de 20 andares, é um apartamento por andar, mas assim, um apartamento que sai da planta ali no valor de 2,5 milhões, né, de reais, etc. E assim, o que acontece? Esse empresário me procura e fala assim, Fernando, deixa eu te falar, cara, você é um profissional e tanto, eu te admiro muito, eu acho que você domina a legislação, domina ali, né, ou tem um conhecimento vasto na administração pública, eu gostaria muito de ter um cara como você no meu time, né, trabalhando comigo. Aí eu viro para ele e falo assim, não, meu irmão, deixa eu te falar, eu não vou largar o meu cargo público, onde eu tenho uma estabilidade, para me aventurar na iniciativa privada, né, eu já fiz isso antes, não deu muito certo, então eu prefiro ficar aqui onde eu tô. Aí o cara vira e fala assim, Fernando, pelo amor de Deus, tem uma visão empreendedora, pega o código aqui do Pablo Marçal, né, você não precisa abandonar o teu cargo público não, meu irmão, na verdade é o seguinte, eu quero que você realize, por exemplo, uma consultoria, tá? Você não precisa ir no local de trabalho, você vai trabalhar em casa 2 horinhas por dia. 2 horinhas por dia você vai fazer o seguinte, eu vou te mandar alguns projetos, você vai analisar esses projetos e vai me dar um parecer. Eu falo, olha, esse projeto tá bacana e etc. E aí, em contrapartida, cara, eu não consigo te pagar o que você merece, até porque o seu conhecimento não tem valor, né? Mas eu consigo te pagar aí, sei lá, algo em torno de 50 mil reais por mês, tá bom pra você? Aí eu, opa, pera aí, meu irmão, você tá falando que eu não preciso sair do meu cargo público, eu não preciso pedir exoneração, você só quer que eu faça consultorias 2 horas por dia em casa, no meu horário de folga ali, né? E a consultoria é exatamente sobre o que eu faço aqui, né? Analisar projetos para emissão de alvará de construção e licença ambiental, isso mesmo. Aí eu vou lá e aceito. Eu aceito aí esse emprego, né? Esse ofício aqui, essa consultoria, e estou recebendo vantagem econômica com isso. Senhores, vamos ser bem sinceros aqui. Você concorda comigo que esse cara ele acabou de vender, né, as atribuições dele? Sim, porque olha só, se eu pego e mando para ele, olha, o cara tá todo feliz, 2 meses de salário, meu irmão, já ganhou 50 mil cada mês, ele já tá sorrindo aqui até aqui, a mulher feliz, todo mundo feliz, viajando pra Gramado todo final de semana. E aí o que acontece? Quando eu ligo pra esse cara e falo assim, o Fernando, deixa eu te falar, meu irmão, é o seguinte, eu mesmo fiz aqui o projeto e eu acho que ficou sensacional. Não tenho a sua, né, o seu conhecimento, mas eu acho que ficou muito legal, tô muito empolgado, tô mandando aí pra você. Esse cara, né, Fernando, quando receber esse projeto, ele vai contrariar o chefão, que tá dando pra ele ali 50 mil reais pra ele trabalhar 2 horinhas por dia?
ele vai falar, não, tá ótimo aqui, fica tranquilo, até porque sou eu que vou analisar, né, esse projeto aqui lá no órgão e sou eu que vou emitir o alvará. Então, na verdade, eu estou comprando o alvará de forma indireta. E esse sujeito que aceitou esse emprego, essa comissão, ele está sendo desonesto com a administração pública porque ele está fazendo bico por fora, tá? E esse bico está relacionado às atividades que ele exerce na administração pública. A decisão dele lá na administração pública em liberar lá o alvará de construção ou a licença ambiental, vai estar o quê? Vai estar viciada, ele não vai negar, certo? Porque ele está ganhando muito bem para isso. Então, senhores, ele está dando consultoria do que ele mesmo, no exercício das suas funções, lá na administração pública, ele mesmo vai decidir. Então, assim, isso aqui é desonesto, isso aqui está importando enriquecimento ilícito, por quê? Porque esse cara está recebendo emprego, comissão, consultoria, né, assessoramento, que ele vai receber por isso, tá ok? Isso aqui configura improbidade que importa enriquecimento ilícito também. Próximo aqui, senhores, olha só. Perceber é sinônimo de receber, tá? Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui entra um sujeito que recebe uma vantagenzinha econômica, recebe ali um carro, um apartamento, dinheiro em espécie, né? Para poder estar liberando verba pública. Imagine que eu, Fernando, agora, eu sou um servidor que trabalha num órgão que eu faço a liberação de recursos, né? Assinando lá, o recurso é liberado. E aí, o que eu faço? O cara me paga uma graninha para eu poder acelerar ali a liberação desse dinheiro, porque ele quer logo executar o projeto dele. Senhores, se eu estou recebendo vantagem para poder dar aquela acelerada e liberar, né, a verba pública, que é a minha atribuição, né, que é a minha atribuição aqui no exercício do meu cargo público, eu estou sendo desonesto com a administração pública, tá? O servidor público, ele tem que ser o quê? Ele tem que estar vinculado à legislação e às atividades dele. Ele não pode, tá, receber nenhum benefício para exercer suas funções, porque ele já recebe a remuneração dele, o subsídio dele para isso, tá ok? Então, se eu receber vantagem econômica para dar aquela acelerada e liberar ali verba pública, por exemplo, né, eu estou praticando o ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, uma vez que eu recebi vantagem econômica e meu patrimônio está sendo aumentado, né, com essa conduta. Beleza? Vamos para a próxima. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir, tá, ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Senhores, ato de ofício é aquele ato que você deve realizar porque ele faz parte do objeto, né? Na verdade, é o ato objeto do seu cargo. Então, por exemplo, eu sou fiscal, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu sou fiscal de vigilância sanitária. E aí o que acontece? A legislação deixa claro, se eu ao fiscalizar verificar alguma irregularidade, dentre elas, por exemplo, produtos vencidos dentro de um supermercado, a lei determina que eu devo agir. E aí ela me dá uma margem de discricionariedade, uma liberdade para eu poder interditar o estabelecimento, aplicar uma multa de 100 a 1.000 salários mínimos, vai depender do caso, mas eu tenho que agir, né? Eu tenho que agir. Beleza, o que acontece? O cara vai lá, me dá um dinheirinho, né? Eu recebo uma vantagem econômica, uma propinazinha, né? E eu faço o quê? Eu passo pano, né? Eu me omito, eu deixo de praticar aquele ato de ofício, eu deixo de praticar aquela providência, eu deixo de declarar em documentos, né? O ato ilícito por parte daquele empresário, tá? E que eu estava obrigado porque essa é a função, né, do meu cargo. Essa é uma das atribuições do cargo que eu ocupo. Então, se eu estou recebendo dinheiro e eu acabo me omitindo, deixando de fazer o que eu deveria, tá? Eu estou sendo desonesto com a administração pública e estou enriquecendo ilicitamente. Tranquilo? Senhores, você vê que é muito simples, tá? Não tem mistério, você vai ver que você não vai decorar nada. Se você entender o núcleo, a lógica daquele grupo ali de improbidade administrativa, como esse primeiro que é enriquecimento ilícito, você não erra uma questão, tá bom? Olha a próxima aqui, ó. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio pessoal bens, rendas, verbas ou valores que integram o acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, né? Vamos imaginar a administração pública. Isso aqui, por exemplo, é o ato daquele servidor que incorpora, né? Ele pega o valor, a renda, a verba pública e
incorpora ao seu patrimônio, não é isso? Ele está passando a mão no dinheiro público e esse dinheiro agora está na conta dele, pessoal dele, integrando o patrimônio dele, não é isso? Vou te dar outro exemplo. O servidor vai lá e ele vê que tem vários computadores que foram adquiridos, notebooks, né, de última geração, adquiridos pela administração pública para serem utilizados no exercício das funções ali dos agentes públicos. Ele olha ali e fala, pô, mas aqui tem mais de 100 notebooks, ninguém vai sentir falta. Aí ele pega um notebookzinho e leva para casa, né, e dá de presente para a filha de 15 anos. Senhores, ele está incorporando ao patrimônio, né, ali um bem que é da administração pública, um bem que faz parte do acervo patrimonial da administração pública. Foi a administração pública que pagou, aquilo é da administração pública, tá? Essa daqui também é mais uma hipótese, tá, de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, tá? Beleza. E aí, senhores, vamos trabalhar agora a última, tá? Se eu não me engano é a última? É isso mesmo, é a última. O último ato que configura improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Olha só, usar, tá? Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui um bem público. Olha só, imagine que eu tenho ali um veículo, né, um carro, né, oficial. Não é isso? Senhores, o carro oficial ele serve para quê? Para ser utilizado no desempenho das funções, não é isso? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um policial civil. O policial civil, né? Ele tem acesso a uma viatura descaracterizada e aí eu descubro que aquele policial civil ele viajou para Caldas Novas com a família, com qual veículo? Ele deixou o veículo particular dele para não gastar gasolina nem quilometragem, foi lá, encheu o tanque, né, da viatura com cartão funcional, né, com o cartão da polícia, né, e foi para Caldas Novas com a família dele utilizando um bem público, tá, em proveito próprio. Tá? Isso aqui é desonestidade com a administração pública, improbidade e cuidado. Isso aqui é por enriquecimento ilícito. Aí você fala-me assim, professor, mas ele só utilizou, ele não subtraiu o veículo para ele. Mas olha só, para pensar comigo. Se ele está utilizando um bem público, ele está economizando? Porque se ele está utilizando um veículo que é da administração pública em proveito próprio, né? Abastecido com dinheiro público, né? Ele está economizando a gasolina que ele deveria colocar no carro dele? Ele está economizando. E quando você economiza, você também aumenta o seu patrimônio. Concorda comigo? Então, cuidado com esse peguinha. Por quê? Porque esse primeiro grupo aqui, ó, atos de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, esse primeiro grupo que nós estamos estudando aqui, tá? Ele está caracterizado quando? Quando há um aumento patrimonial, não é isso? E como é que eu tenho ali um aumento patrimonial? Ou eu tenho um aumento patrimonial através de conduta direta, não é isso? O cara recebe dinheiro, recebe propina, né? Ele pega ali o bem e incorpora para o patrimônio dele, ou até mesmo de forma indireta. E o que seria indireta? Quando ele utiliza, ele faz uso, né, de bens, valores da administração pública, não é isso? Em proveito próprio. E quando ele utiliza ali um bem da administração pública em proveito próprio, ele está economizando. E ao economizar, ele está enriquecendo ilicitamente. Entenderam, senhores? Então, olha só, título de exemplo. Imagine o seguinte, eu gosto de brincar com os alunos para vocês entenderem. Eu tenho um irmão, o meu irmão mais velho, ele é general do Exército. E o que acontece? A gente sabe que o Exército não paga tão bem, tá? Então, por exemplo, um capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás ganha mais que um general do Exército. Então, tudo bem, só que o que acontece? Ele, meu irmão, apesar de receber menos que um capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás, ele tem vantagens que os oficiais da PM do Goiás não têm. Por exemplo, ele mora num apartamento, né, de 200 metros quadrados na Asa Sul, um apartamento que seria avaliado em 2 milhões de reais. E esse apartamento é funcional. Então, assim, ele já economiza, né, moradia, que é das coisas mais caras que a gente tem para pagar todos os meses, né? Ele tem motorista, né? Ele tem um militar que vai lá fazer comida, etc. Então ele tem uma série de regalias que faz com que ele não gaste dinheiro. Então ele não precisa se preocupar com aluguel, ele não precisa se preocupar com motorista, ele não precisa se preocupar com gasolina, ele não precisa se preocupar nem com carro, certo? Porque tem um carro oficial à disposição. Você concorda comigo que o valor dele acaba rendendo muito mais, né, do que o valor do que recebe um capitão? Porque o capitão ganhando
R$ 5.000 a mais, só que ele tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, gasolina, carro próprio. Acaba que no final das contas o dinheiro do capital às vezes não dá, mas o do general sobra porque ele não tem o que gastar. Verdade é essa. Entenderam, senhores? Então por que eu estou te explicando isso? Cuidado que quando a questão falar para você que o sujeito utilizou o bem público em proveito próprio, ele também está enriquecendo ilicitamente, tá bom? Beleza? Senhores, com isso eu finalizo esse bloco, porque nós finalizamos aqui o primeiro grupo. E aí nós vamos falar no próximo bloco do segundo grupo, que é o quê? Os atos de improbidade administrativa, que agora não é mais que importe enriquecimento ilícito. Não gera mais enriquecimento ilícito, mas, apesar do indivíduo não estar enriquecendo ilicitamente, ele está causando com aquele ato prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos, tá ok? Beleza? Então a gente começa a falar do artigo 10, tá? No próximo bloco, tá ok? Qualquer dúvida, deixe um comentário e não deixe de colocar o seu nome aqui para fins de chamada se você faz parte do nosso projeto. Fique com Deus e até o próximo encontro.